Não, a gente vai. Eu comecei a gravar, tá, gente? Porque vocês estão dando depoimentos aí bons aí. Eu falei assim, putz, não tô gravando isso. Tem que gravar. Mas Vanessa, acho que cada um funciona de uma determinada forma, né? E eu acho que é claro que na época que eu estava na graduação, ou eu entendi o algébrico ou eu entendi o algébrico, mas assim, hoje em dia a gente tem uma facilidade de aplicativos, de usos comum, né? Por exemplo, a própria tarefa do GeoGebra que vocês fizeram, eu acho que também foi muito elucidativa para vocês entenderem um pouco mais do comportamento do plano complexo, assim, e aí vai melhorando. Aí eu acho que uma complementou a outra, porque a tarefa do GeoGebra, se vocês tiveram a oportunidade de experimentar algumas coisas ali dentro, né, e ver como é que funcionava o esquema do plano complexo, algumas transformações, e aí agora vocês tiveram o vídeo onde ele apresenta o que ele faz, né, assim, para vocês entenderem. Ele foi do mais básico, que é o conceito histórico e as ideias de variáveis complexas, até o suprassumo da parada, entendeu? Que são as superfícies riemannianas, que é essa geometria do C2, aonde as coisas, aonde o Riemann enxerga esses acontecimentos e deduz de fato coisas relativamente brilhantes. Então, eu acho que é importante para elucidar as coisas para vocês. Talvez uma falha um pouco minha seja a minha limitação dentro do próprio sentido computacional, né? Eu sei que, por exemplo, o Wolfram Matemática, eu não sei se vocês já conhecem esse site. Eu, particularmente, eu não uso a versão paga do Wolfram, né? Mas o Wolfram é uma calculadora de qualquer coisa. Não custa nada eu abrir aqui, né? Wolfram Alpha é o nome. Para quem usa a versão paga, por exemplo, o Wolfram Alpha, vou permitir o Thiago aqui, a primeira dama aqui atrás, gravando junto comigo, né? Não, tamo junto, amor. Acontece. Ah, Permitir. Não, tranquilo. É só que você vai parar no YouTube depois, Branquinha. Mas só tem aluno assistindo, não tem problema, né? Então, ó, vamos lá. O Wolfram Alpha, ele é uma calculadora, mas ele calcula qualquer coisa. E se você usa a versão paga, a Unirio devia pagar isso, mas enfim, a gente pede e ainda não paga, mas a gente vira e mexe, a gente pede. Ela inteira. E essa calculadora, ela permitiria eu fazer algumas coisas mais interessantes na questão variáveis complexas. Deixa eu botar aqui o Wolfram. Wolfram. Wolfram Alpha. Para quem não conhece, né, existe o Wolfram Alpha. Ele é enfim, ele é uma versão computacional que você pode usar em física, matemática, finanças, pode usar em qualquer coisa, coisas biológicas. É um site bem interessante, tá? E aí vocês vêm aqui e assim a versão paga dele dá a solução detalhada, tá? Dá a solução detalhada, assim, problema de cálculo. Joguei ali, ele dá a solução detalhada com os gráficos ainda, entendeu? É um negócio de outro mundo. E aí aqui o Wolfram Alpha, para vocês verem aqui, ó, equações diferenciais, geometria, cálculo, e aí você vem aqui more topics. já vi gente fazendo prova com isso Problema aí, da hein? já, que isso, porra. O Já, X9 na Então, área. isso aí. já vi. Eu Não, sou. ninguém daqui não, ninguém daqui não. Não, eu dou o site na minha prova para o garoto ver. Entendeu? Eu falo assim, esses autovalores aqui são todos muito excelentes e escrotos, muito difíceis de calcularem os autovetores. Segura aí o site e tira as suas conclusões sobre os resultados que você vai encontrar com os autovalores e autovetores. Eu falo isso. Parei de fazer conta simples, vão fazer conta complicada, eles vão lá e fazem pelo Wolfram, não tem problema. E aqui você vê em matemática, tem um quesito aqui complexes, ó, complex analysis, beleza? Então, mais exemplos.
Aí quando eu venho mais exemplos aqui em Complex Analysis, aí vem aqui, por exemplo, eu tenho Marcelo, se você números puder dar um Ctrl mais aí na sua tela, acho que vai ficar mais fácil para a gente ler. Mas sim. Opa, melhorou. Foi demais, hein? Tá. Então, Melhorou. aqui vem, por exemplo, números complexos. Aqui ele faz operações com números complexos. Aqui do outro lado tem funções complexas. Aí, forma polar, resíduos. A gente vai ver o que são resíduos. Resíduos, ele faz essas contas todas. E aqui do lado tem um negocinho chamado Riemann Surfaces, onde, por exemplo, você coloca a superfície de Riemann do logaritmo ou de algum outro objeto que tenha ramo de função analítica, né? Por exemplo, ele quando estava olhando ali para o z ao quadrado, na verdade ele estava olhando um pouco para o z ao quadrado, um pouco para raiz de z, né? Assim, eles estavam conversando essas duas coisas. Aí quando você olha aqui, por exemplo, o logaritmo, mais uma vez, a versão paga do Wolfram Alpha tem mais coisas. Aí ele te apresenta, por exemplo, esse helicoide aqui, assim, o helicoide e o cone. Então, assim, o helicoide ele vai funcionar como sendo a superfície de Riemann do objeto. E aí, assim, o legal é que, mais uma vez, na versão paga, ele tem muito mais funções. E aqui você, um objeto que você não está conseguindo enxergar direito, você vem aqui nele, pede para ele fazer a conta para você e ele faz, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta muito interessante para diversos cursos. Ó, só assim, já que a gente está aqui, por exemplo, álgebra linear, aqui polos e resíduos, né? Por exemplo, na parte de polos, certamente eu vou dar aí para esses caras aqui para vocês calcularem os polos, esse tipo de coisa. Você pode botar a função gama. Em algum momento eu vou falar sobre a função gama e a função zeta. Dá para você plotar elas aí, tudo bem? Mas eu gosto bastante também na parte de álgebra linear, né? Aqui, ó, cálculo e análise, geometria, números, álgebra linear, você clica aqui em mais e ele faz quase qualquer coisa, assim, vetores, matrizes, para ver se os caras são linearmente independentes ou não, espaço gerado, espaço vetorial. Ele tem mais coisas aqui. Tá. More examples, por exemplo, matrizes. Se você vai em mais exemplos, ele tem determinante, autovalores, então assim, tem esses objetos aqui que são um pouco mais, são diferentes, tá? Então assim, é um site que é bem útil na hora que a gente está pesquisando mesmo, assim, eu preciso fazer uma conta rápida e eu não sei onde é que eu vou colocar essa conta, eu venho aqui no Wolfram e coloco sem problema nenhum. Mais uma vez, para variáveis complexas, números complexos, polos, resíduos, acho que o único que tem mais exemplos é o números complexos aqui, mas mais uma vez, ele faz quase qualquer coisa, né? Arco-seno, arco-cosseno, tangente, raízes. Então, assim, ele é um aplicativozinho bem legal, tá? Bom, salvo melhor juízo, assim, vocês estão olhando essas contas aqui e hoje eu pretendo fazer um pouco dessas contas com vocês para a gente conversar. Depois a gente fala um pouquinho mais. Eu teoricamente tenho que entregar uma lista de. Teoricamente não, né? Tem que entregar uma lista de exercícios. Mais uma vez, uma semana é tarefa, outra lista de exercícios e essa é a semana da lista de exercícios. Vai ser simplesmente baseado nas derivadas em variáveis complexas. Então, assim, eu decidi alongar um pouco mais as coisas para dar a lista totalmente baseada em derivada, incluindo a aula que a gente está vendo hoje aqui. E aí na próxima aula a gente vai começar integrais, e aí eu vou um pouco mais devagar na questão de integrais, porque o objetivo é ver o teorema de Cauchy. Tá? Mas, enfim, vamos dar uma lembrada no que eu estava fazendo, porque eu tenho certeza que vocês já não lembram mais, o que é normal, né? A gente não lembrar mais das coisas. Mas a gente estava vendo, aí eu vou aumentar um pouco mais a letra, a gente estava vendo as equações de Cauchy-Riemann, né? Então, quando a gente está falando de variável complexa, e aí vamos do começo, né? E eu chego lá. A gente estava falando de funções holomorfas. A ideia de função holomorfa é o sentido de entender como é que funciona a derivada de variáveis complexas. E o que é derivada? É taxa de variação. Se você pensar bem assim,
Derivada é de alguma forma a taxa de variação. Então você tem só que a taxa de variação em R2 é uma coisa que funciona dentro de uma bola, certo? Você tem uma coisa que está, né? Eu falei de discussão com a PAN no meu último. A gente vai voltar aos áudios, assim, ainda. Eu vou dar um pouco só para a gente entender o que são essas funções holomorfas, os dois teoremas aqui para a gente se concentrar nas equações. Depois a gente volta até a comparar o poder dos objetos, assim, porque tem os dois últimos resultados desse texto que eu estava terminando de escrever. Eles, na primeira vez que eu vi eles, eu achei eles assim muito intrigantes. Mas vamos lá, taxa de variação, você tem que olhar a taxa de variação em R2, né? Você está numa bola bom, a gente vai imitar a derivada de função real, né? Porque, enfim, eu consigo operar em Z, então eu consigo fazer Z menos E0 e consigo entender como é que funcionam as coisas. Só que o lance é que quando eu pensar nesse limite, esse limite ele tem que estar claro que eu tenho diversos caminhos para chegar num determinado limite. Então, essa foi uma das conversas que a gente teve até nas últimas aulas. Então, essa questão do limite é uma coisa um pouco mais delicada, né? Valem todas as propriedades de derivada que a gente viu usualmente, né? Ou seja, derivada do produto, derivada do quociente, derivada de constante, todas essas derivadas que a gente conhece valem, e vale também a regra da cadeia, né? Tem que valer a regra da cadeia, ou seja, derivada do de fora vezes a derivada do de dentro, né? Ou seja, né? Aí eu botei até um exemplozinho aqui, se você pega z ao quadrado menos 1 elevado ao cubo, isso né? É 3 vezes z ao quadrado menos 1 vezes a derivada de z ao quadrado menos 1, que é 2z. Então, você vai funcionar igual. Só que o que você tem de fantástico aqui nessa história, que vai gerar as equações de Cauchy-Riemann, é que você pode olhar a derivada de funções complexas, né? Você tem o plano complexo, você pode olhar ela como sendo uma coisa que está se aproximando de um determinado ponto, z, por um caminho, né? Em particular pelos eixos, por exemplo, x, ou pelo eixo y, ou pelo eixo x aqui, né? Você pode olhar isso vindo dessa forma aqui, né? Em particular, é claro que eu podia olhar isso aqui como sendo uma curva qualquer aqui, ela se aproximando do ponto Z0. Só que, como eu consigo olhar esse tipo de coisa, essa derivada aqui ao longo do eixo Y lembra o quê? Lembra a derivada parcial, né? Em relação a x e aqui, perdão, em relação a y. E aqui, derivada parcial em relação a x, né? Coisa lá que a gente aprendeu no cálculo 2. Então, essas equações aqui, essas ideias aqui que eu apresentei algumas aulas atrás, elas apresentam exatamente essa ideia, né? Mais uma vez, a derivada, o limite é igual, se o limite existe, então ele é igual por qualquer caminho. Isso significa que se eu seguir o caminho do eixo y ou o caminho do eixo x, eles vão ter que dar os mesmos valores. Em particular, a derivada parcial é como se você estivesse pensando o seguinte: a derivada parcial de f em relação a x, ela precisa ser igual à derivada parcial de f em relação a y, certo? Por quê? Porque a derivada parcial em relação a x, ela é simplesmente essa derivada aqui, se eu chego pelo eixo x. Assim como esse cara aqui vai ser a mesma coisa se eu chego pelo eixo y. Como essas derivadas não podem diferir, significa que eu vou ter esse tipo de coisa aqui acontecendo, beleza? Esse tipo de coisa acontecendo. Só que esse tipo de coisa acontecendo me gera uma coisa que é, no mínimo, interessante. E aí eu apresento aqui na conta, né? Que é quando eu faço a derivada parcial dessa função em relação a x, isso vai me gerar essa equação aqui que está em vermelho. E essa equação, e quando eu faço a derivada em relação a y, isso vai me gerar essa equaçãozinha aqui que está em roxo. Bom, esses que são iguais. Só que a gente sabe. Calma aí, fala aí, Luiz. Você escreveu alguma coisa no chat, mas pode falar.
Eu me confundi um pouco, porque ali os complexos estão denotados como Z, né? Tudo Sim. bem. Mas para mim é novo, assim, o complexo. Como que seria a derivada, por exemplo, de um complexo, assim, 2 mais, sei lá, 3i ao quadrado? Eu, eu, Luiz, eu não consegui... eu não sei se é a sua internet ou a minha, mas eu acho que eu entendi o que você está Eu ouvi falando. o Luiz perfeitamente. Ouviu? Então foi a minha internet. Repete, por favor, ou então alguém me ajuda a entender. O Você está Luiz pediu para pensando você fazer numa a derivada. derivada aí de um número Z qualquer, tipo 2 mais 3i ao quadrado. Mas aí Então, vai ser derivada de uma constante, né? Isso aí vai. isso. É, isso que eu fiquei... X no Ah, quadrado. entendi. Entendi. Não, Derivada de porque... Imagina. constante é zero. Porque vai Isso, ser... exatamente. Ah, entendi. Mas, Então, por exemplo, qual a derivada de z ao quadrado, Luiz? 2z? Ah, mas... Porque vai 2z. ser Vale para os 2z. Sim, complexos também, então. vale. Ah, entendi. Então, essa continha aqui que eu fiz aqui em cima, eu vou disponibilizar para vocês. É igualzinha, tá? Aqui, ó, eu fiz a derivada das funções clássicas. Em algumas aulas atrás, se eu não me engano, há 2 aulas atrás, eu fiz a derivada de z elevado a n. E mostrei que a derivada de z elevado a n era n vezes z, elevado a n menos 1, tá? Então, assim, tá lá. O que, por exemplo, é diferente é, por exemplo, se você pegar Z barra não é diferenciável. Você pega Z e leva no conjugado dele. Qual é a derivada disso? Opa, temos um problema. Esse cara não vai ser diferenciável. E não é difícil ver. As equações de Cauchy-Riemann vão mostrar isso de, assim, você pode fazer na unha, claro, mas as equações de Cauchy-Riemann vão mostrar isso bem mais facilmente. Assim como, por exemplo, a projeção. A projeção, isso que você está vendo aqui, Luiz, por exemplo, o exemplo 5, ele é a projeção, né? Ele leva Z na parte real de Z. Então ele está projetando no eixo real. Se você pensasse em R2, pensa em R2, a função que leva o par xy no par somente em x, beleza? Você está levando xy em x. Essa função é diferenciável, não é? Correto? Você consegue calcular a Uhum. derivada dela. Só que aqui nos complexos a gente mostra que ela não é diferenciável no zero. Então você vê, os complexos eles têm, digamos assim, você ganha muita coisa, mas você perde outras. Então, assim, essa aula é para a gente entender um pouco do que a gente está perdendo. O nosso zoológico de funções diferenciáveis, ele fica mais restrito, entendeu? O ponto, é claro que assim, todos os polinômios vão continuar sendo diferenciáveis, como a gente viu aqui, todas as funções racionais, né, que são P sobre Q, vão continuar sendo diferenciáveis nos pontos em que Q for diferente de zero, sem problema nenhum. Só que uma coisa que a gente esperava ser diferenciável, que é Z barra ou a projeção, que eram coisas que a gente tinha como sendo diferenciáveis na reta, quando você olhava coisas em R2, quando você olha coisas aqui, nesse caso, elas não são mais diferenciáveis. Então, assim, e aonde está essa rigidez? Essa rigidez ela reside nas equações de Cauchy-Riemann. As equações de Cauchy-Riemann é isso exatamente esse pedaço que eu estou apresentando agora, né? A gente tem essas derivadas, e aí uma coisa natural de se perguntar é você olhar para a derivada em relação a x e para a derivada em relação a y, né? Mais uma vez, esse curso apresenta também as ferramentas de cálculo em variáveis complexas. Então, como é uma coisa em R2, ele me dá liberdade para calcular derivadas por caminhos, em particular as derivadas parciais, né, que são em relação a x e em relação a y. E aí a gente vê uma coisa interessante, que essas duas, né, derivada em relação a x e em relação a y, ela gera para a gente o que eu estou chamando de equações de Cauchy-Riemann. Por exemplo, ela gera esse resultado, isso é uma conclusão, tá? O que eu posso concluir ao observar esse quadro?
Bom, eu posso concluir que se você tem uma função holomorfa, ou seja, uma função que admite derivada, né, num ponto, obrigatoriamente a derivada em relação a x vai ser igual à derivada, derivada de u em relação a x vai ser igual à derivada de v em relação a y, e a derivada de v em relação a x vai ser igual a menos a derivada de u em relação a y. Esse é o ponto. Então, assim, você vai ter que isso vai acontecer, beleza? Então, se uma função é diferenciável no sentido complexo, esse tipo de coisa vai acontecer. Lembra o seguinte, toda função complexa ela pode ser reescrita, né? Aí vamos lembrar de uma coisa. Toda função complexa... Opa, toda função complexa ela é escrita como U mais IV, onde U e V são funções de C em R, ok? Toda função complexa pode ser escrita dessa forma. Ah, Massa, como assim? Será que pode mesmo? Ó, vamos dar um exemplo. Ó. F de Z igual a E elevado a Z, tudo bem? E elevado a Z, se você lembrar, vai ser E elevado a x mais IY, e E elevado a IY, né? Isso aqui vai ser, por exemplo, E elevado a x vezes E elevado a IY, e E elevado a IY é cosseno θ, cosseno Y e seno Y. Então, em particular, isso aqui vai ser E elevado a x cosseno Y mais E elevado a x, i, né? Aqui tem um i, e seno y. Então aqui, ó, viu? A gente abriu, ó. Você tem que essas são funções que estão levando u de x e y, né? É elevado a x, e aqui y, aqui x e y. E esse aqui vai ser v. Ok? Ficou claro o que está acontecendo aqui? E como é elevado a z, por exemplo, é uma função holomorfa, então esse tipo de coisa vai acontecer aqui sem problema nenhum, tá? O que eu tenho de interessante? Aí a gente vai ver aqui a delicadeza do processo, né? Que se você tiver E elevado a z barra, como estava lá em cima, essa função não vai ser diferenciável. Em particular, essa função não vai satisfazer as equações de Cauchy-Riemann. Uma coisa aqui é uma condição necessária, né? O que eu tenho? Eu tenho que, se ela é diferenciável, então satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. O que é fantástico e ajuda a gente aqui de maneira geral é que vai valer o contrário, entendeu? Se uma função é diferenciável num conjunto, né, se uma função ela é holomorfa num aberto, minto. Se as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas num aberto, então a função obrigatoriamente vai ser holomorfa. Isso é o que não está claro, beleza? Ou seja, vamos entender. Se as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas num conjunto aberto, obrigatoriamente a função vai ser diferenciável em todos os pontos do aberto, beleza? É isso que eu estou falando. Tá claro o que a gente vai fazer agora? Mais uma vez, esse aqui foi o caminho aonde a gente chegou nas equações de Cauchy-Riemann, tá? Então, se ela é diferenciável, eu tenho Cauchy-Riemann. Agora, eu quero saber a recíproca desse objeto, beleza? Eu quero entender como é que funciona a volta disso. Eu vou fazer, mais uma vez, vou fazer mais exemplos e vai ter a lista de exercícios para vocês exercitarem essa questão da derivada e das equações de Cauchy-Riemann. Eu pretendo postar essa lista até quarta-feira. Mas aqui é só para a gente entender um pouco do funcionamento. Então, se holomorfa, vale Cauchy-Riemann. O que eu vou garantir aqui no próximo resultado? Eu fiquei um tempão fazendo essas continhas aqui. Opa, calma aí. Isso aqui, tira daqui de cima. Tá? Eu fiquei um tempão fazendo essas contas aqui. É que vale o
contrário, né? O sistema de equações conhecido como as equações de Cauchy-Riemann, por mais simples que isso possa parecer, é um resultado incrível, e de fato é, tá? Antes a gente vai ver que a recíproca desse resultado vale. Eu preciso de uma coisinha a mais para essa recíproca valer, e eu vou comentar o que é essa coisinha a mais aqui. Mas é algo bem relevante, né? Que é o seguinte, ó, se A é um aberto conexo, né? Aberto conexo. O que é um aberto conexo? Ele é um aberto onde todo ponto de A pode ser conectado por um caminho contínuo, beleza? Então o que eu estou dizendo é o seguinte: A é um aberto, é um conjunto assim, onde todo ponto de A pode ser conectado por um caminho contínuo, beleza? Isso significa ser uma região, isso significa ser um aberto conexo, tá? Então, dado um ponto, Só pode recordar fala. o aberto, que é mesmo? Um aberto, um conjunto é aberto se todo pontinho que você pega nele, você consegue fazer uma bolinha, onde essa bolinha está toda contida nele, Tá, lembrei. beleza? E isso vai ser importante para o que vai acontecer daqui a pouco. Mas vamos ter calma, né? Muita calma nessa hora. Então, vamos ler essas coisas, porque, mais uma vez, eu decidi fazer esse resultado porque eu encaro esse resultado como um resultado importante dentro da matemática de maneira geral, tá? Que é o quê? Se valem as equações de Cauchy-Riemann, então f é diferenciável. Você vê, olha só, gente, vamos lá, ó. Se as derivadas parciais existem, então, o que eu tenho que ter? Derivadas parciais existem e são contínuas. O que é derivada parcial existir e ser contínua quando a gente fala lá no cálculo 2? O que é as derivadas existirem e serem contínuas? Alguém lembra? Alguém lembra? Ninguém? É de classe nada C. Ninguém lembra, gente? Poxa vida, que triste. De classe C1. Tá? Então, assim, se as derivadas existem e são contínuas, a gente diz que a função é de classe C1, tá bom? Então, o que eu estou pedindo aqui é que as derivadas parciais existam e elas sejam contínuas. Então, a rigor, se eu fosse olhar no sentido de diferenciabilidade lá do cálculo, tá? Lá do cálculo, o que eu estaria pedindo seria que a função fosse de classe C1. Então, assim, aqui se a função é de classe C1, obrigatória e satisfaz, né? Se valem as equações de Cauchy-Riemann, então f é diferenciável. Observa o seguinte, aqui eu ainda não sei o que é ser de classe C1 implica diferenciabilidade. Isso é uma discussão que a gente tem bastante no cálculo, tá? Qual é a condição necessária e suficiente para que uma função seja diferenciável no cálculo? Mais uma vez, existem exemplos em cálculo que as derivadas parciais existem, mas elas não são uma condição suficiente para que a função seja diferenciável. Tudo bem? Eu sei que eu estou falando uma coisa que às vezes pode ser um pouco abstrata, gente, mas isso faz parte, eu acho que, do curso de cálculo. Bom, se não faz parte do curso de cálculo, faz sim, né? Faz parte de um curso de cálculo que eu desse e faria parte, mas enfim. Mas geralmente isso é visto num curso de análise um pouco mais avançado, tipo um curso de análise vetorial, sei lá, tá? Ou seria o curso de análise vetorial com relação à parte de derivada. Então, a condição de derivada parcial não é suficiente para a gente mostrar que uma determinada função ela é diferenciável. Eu preciso de mais. E aqui é exatamente essa conversa que a gente está tendo, tá? Se as derivadas parciais forem de classe C1, obrigatoriamente a minha função e satisfizerem as equações de Cauchy-Riemann, então a f vai ser diferenciável.
tá? Diferenciável no sentido que eu tenho lá do cálculo 1, né? Se você pegar a de f de z menos f de z0 e dividir por z menos z0, então vai existir o f' de z, né? Que é aquele limite lá que a gente estava conversando. Bom, e como é que é feita essa prova, né? A forma que eu estou escrevendo aqui, talvez ela precise de mais fala, mais escrita, mas eu espero que no nosso diálogo isso fique um pouco mais claro, né? A gente sempre começa uma demonstração assim, né? Sempre começa a prova com como você quer mostrar que ela é diferenciável em todos os pontos de a gente começa a frase com seja um elemento qualquer do conjunto A. Como a gente vai precisar bastante da ideia de x e y, então eu preferi abrir como x0 mais y0 aqui. Então a gente toma um elemento qualquer, chama de C a derivada parcial de f em relação a x, né? Que vai ser o a mais bi, né? E por quê? Eu tenho que entender que essa derivada parcial em relação a x, o que é isso, né? Na verdade, assim, Marcelo, você está supondo que essa derivada existe? De fato, né? Porque, f é igual a u mais vi, certo? Então, o que é a derivada parcial em relação a x? É a derivada parcial de u em relação a x mais a derivada parcial de i vezes v em relação a y. Bom, então, essa derivada parcial aqui, o a, em essência, vai ser o quê? A derivada parcial de u em relação a x. E o b vai ser a derivada parcial de v em relação a x. Só que, como valem as equações de Cauchy-Riemann, né? Ou seja, a derivada parcial de u em relação a x, a derivada parcial de v em relação a y. Então tá aqui, derivada parcial de v em relação a y. E a derivada parcial de v em relação a x é menos a derivada parcial de u em relação a y. Então, pelas equações de Cauchy-Riemann, né, vale essas duas coisas aqui que eu escrevi e, consequentemente, a igualdade que a gente tem. Bom, o ponto que eu quero mostrar, a ideia aqui em essência, é o quê? É que essa derivada aqui tende a zero quando o z tende a zero. E é isso que a gente vai fazer. Só que a forma de fazer isso, ela é um pouco engenhosa, na minha opinião, tá? Na verdade, ela é muito engenhosa, na minha opinião. Mas assim, ela é muito engenhosa para quem? Ela é muito engenhosa para um curso de cálculo, mas ela é natural dentro de um curso de análise. Por quê? Num curso de análise, a gente conhece um teorema. Deixa eu abrir agora aqui Deixa eu abrir uma coisa aqui. No curso de análise, a gente vê um negócio chamado teorema do valor médio. O que é o teorema do valor médio? Alguém lembra? Alguém já ouviu falar teorema do valor médio? Gente, vocês estão num silêncio danado que vocês nunca ouviram falar? Juro mesmo que nunca ouviram? O médio ou o intermediário? Médio, médio. Teorema do valor médio. TVM. Ninguém nunca ouviu? Tá, vou escrever Já aqui. ouvi falar, mas... Eu tô tentando. Vou fazer um desenho aqui e aí vocês vão falar assim: ah, tá. Quer ver? O teorema do valor médio, ele diz o seguinte, tá? Ok. TVM. O teorema do valor médio. Ele diz o seguinte: se você tem uma função na reta, tudo bem? Se você tem uma função que ela faz assim, beleza? E aqui você tem um ponto A. Olha o sanduíche. Não, estou escrevendo aqui, teorema do valor médio, B. Esse é aquele que usa o role lá para provar. Isso, é esse mesmo. Aí, digamos que você tem isso aqui, tudo bem? Você tem isso aqui, Tá vendo essa reta aqui? Você concorda? Tá vendo aqui? Isso aqui eu vou chamar de f de x1. Isso aqui é x1. x1, isso aqui é x2. É só a ideia, tá? Só vou apresentar a ideia. Você tem f de x1 e f de x2. O que diz o teorema do valor médio? Você diz o seguinte, se você tem x1, x1, x2, concorda? Se você tem se f é uma função diferenciável no aberto
e contínua no conjunto fechado, né? Digamos que ela tem que ser diferenciável no conjunto aberto e contínua no conjunto fechado. Então, se você olhar f de 1 menos f de x2, se você tirar a média, né? F de x1, f de x2 dividido por x1 menos x2, tá? A média, tá? Ó, por isso que é o teorema do valor médio. Então, existe um valor aqui que vai ser, ó, isso aqui, em essência, é uma reta tangente, tá? Então, existe um ponto aqui, aonde esse ponto Esse exemplo. vai ser paralelo a essa reta aqui, né? Que tem esse coeficiente angular. Você concorda que essa reta aqui, eu vou botar de vermelho. Desenhar. Ó, essa reta aqui que eu vou fazer de vermelho, ela tem, ó, isso aqui é x1, isso aqui é f de x1, isso daqui do outro lado é f de x2, certo? Então, na verdade, é aqui, né? Finge que é, tá? Ó, se aqui eu tenho f de x1 e aqui eu tenho f de x2, x1 e f de x2, e aqui eu tenho x1 e x2, então essa reta aqui, ela tem esse coeficiente angular aqui, certo? Tudo bem? O teorema do valor médio, né, o TVM, o teorema do valor médio, ele garante o seguinte, que se você tem uma função diferenciável que tem esse coeficiente angular aqui, então vai existir um ponto C, que vai ser tangente à curva, vai existir um ponto C cujo o coeficiente angular, ou seja, que a reta tangente à curva nesse ponto, vai ter o mesmo coeficiente angular dessa fração aqui que eu coloquei anteriormente. Ah, mas se ele é uma reta tangente e tem o mesmo coeficiente angular, então isso aqui vai ser f' de algum C, certo? Ou de algum, eu posso botar x3, né? x3. Ou seja, vai ter um ponto aqui cujo o coeficiente angular da reta nesse ponto aqui vai ser paralelo a essa reta aqui de baixo. Esse é o término do valor médio, beleza? Isso aqui é o x3. Ou seja, existe um x3 cujo coeficiente angular da reta tangente vai ser igual ao coeficiente angular dessa reta que eu escrevi aqui. Ficou tranquilo esse teorema do valor médio aí? Ficou claro? Nossa, Uhum. Vocês não tinham visto ele ainda? Quem já fez o já. curso de análise real? Isso vê A no gente está cálculo 1, vendo né? agora em análise. Estão vendo agora em análise. Então, tá bom, já estou adiantando aí que, né, esse teorema ele é bem importante. Então, eu vou usar ele agora fortemente. Mas muita calma nessa hora, tá? Eu vou usar ele agora fortemente. Novo slide. Vamos lá, para eu usar Eu acho ele... que você está falando em termos de derivada, né? Isso, de derivada, Geralmente, exatamente. geralmente você fala de TVM, você fala em termos de imagem, né? Então, o teorema do valor médio, ele é com relação à derivada. Eu estou te dizendo o seguinte, se você, eu vou desenhar de novo, se você tiver uma reta qualquer, né? Você tiver aqui, ó, um desenho, né? Aqui, se você tem, Eu entendi, mas eu escuto entendeu, né? mais o enunciado do TVM em termos de... Vai haver um C entre x1 e x2, cuja imagem está entre f de x1 e f de Ah, x2. não, mas aí esse não é o TVM, esse é o TVI. Do intermediário. Então tá, não, mas eu me lembrei isso daí. Tá? Esse é o teorema, literalmente, esse é o teorema do valor intermediário. Você fala o coeficiente angular, você está falando da derivada. Isso, Né? aqui eu estou falando da derivada. A derivada é o valor médio. Fundo esses Tá. teoremas, assim, vocês mais iniciantes acabam confundindo mesmo, tá? É normal.
O ponto é literalmente esse aqui. Se você dá dos dois pontos se f é uma função diferenciável, se você pegar dois pontos, você consegue meio que transladar essa reta de alguma forma, de tal forma que a função ela vai ser, ou seja, a reta tangente vai existir um ponto onde a reta tangente à curva vai ter o mesmo coeficiente angular dessa reta que você designou aqui embaixo, entendeu? Então, assim, basicamente é isso. Então, agora a gente vai usar esse cara aí fortemente. Aí você pode estar pensando assim, Marcelo, mas você está em R2 e você vai utilizar o teorema do valor médio na reta? Eu vou. Até porque eu tenho uma observação interessante aí. Em R2, né, se você olha para funções de R2 e R2, você não tem o teorema do valor médio. Tá? Então, o teorema do valor médio que a gente tem que adequar, o teorema do valor médio que a gente tem que adequar, ele é o da reta, beleza? Então, a gente vai jogar na reta aqui para ver como é que isso funciona. Para isso, eu vou precisar fazer uns desenhos aqui também, mas tranquilo. Tá? Vamos lá. Ó, primeira coisa aqui, ó. Bom, a gente quer fazer esse tipo de coisa, eu tomei Z0 um elemento qualquer em A, correto? A é aberto, significa que eu consigo um disco aberto, de centro em Z0, de tal forma que esse disco de centro em Z0 e raio R, ele está todo contido em A, certo? Então, se eu pegar um raio, né, se eu tomar um raio entre esse R1 aqui, que eu estou, né, pegando meio arbitrário, que é um R1 que o disco de centro em Z0 e raio R1 está contido em A. Se eu pegar qualquer disco de um raio entre R1 e R, ele vai satisfazer essa condição aqui desse disco de centro em Z0 e raio R está contido em A, correto? Porque se o disco maior tá, então se eu diminuir ele um pouquinho, né? Se o disco maior tá, se eu diminuir ele um pouquinho, o outro também vai estar, correto? Tá? Então, muita calma nessa hora. Agora, olha só o que vai acontecer aqui. O que é isso que eu estou escrevendo aqui, ó? O restrito a o restrito é como se fosse um intervalo, né? Vamos pegar o desenho aqui, né? A gente vai, troca aqui para o outro lugar, pega em branco. Vamos lá, vamos entender. Então, estamos aqui no nosso disco. Beleza? Então, esse é o disco, centro em Z0. Agora, eu vou pegar um elemento qualquer, tá pequeno? Vamos aumentar isso aqui. Eu acho que não dá para aumentar mais. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma aumentada aí, né? Pronto, aí. Ficou melhor, né? Vamos pegar aí, ó. Peguei um disco de centro em Z0 aqui, tá? Aí, vou pegar um ponto qualquer aqui, Z. Então, olha só. Tá? Então, estamos aqui. Centro Z0 e raio Z. Agora, muita calma nessa hora, tá? Eu posso me aproximar desse ponto aqui de diversas formas. Você concorda que eu posso me aproximar por ele? Eu preciso sair de Z e chegar até Z0. Eu posso fazer isso fazendo assim, ó. Vindo primeiro descendo aqui no eixo vertical. Mais uma vez, esse ponto aqui, ele é um ponto XY. Se eu estou olhando aqui, ele é paralelo ao eixo X, né? Se eu estou olhando aqui o paralelo ao eixo X, ou eu posso ir por aqui também, né? Ou eu posso ir por aqui também, ó. Só para a gente entender como é que vai funcionar, como é que funciona esse retângulo aqui. Que ponto é esse aqui que eu estou marcando? Esse aqui é x0, y0. Então, que ponto é esse aqui que eu estou marcando?
Alguém? A diferença de coordenada, né? Então, eu tô descendo, o y ele está na posição y. Quando eu desço aqui, ele é a diferença de coordenada, correto? Mas quando eu desço ele para essa posição, o x se mantém constante, concorda? E o y veio para a posição y0. A mesma coisa se eu vier para cá, né? Se eu vier nesse sentido aqui, por exemplo, eu tenho que o y se manteve constante, né? O y se manteve constante e o x ele foi para a posição x0, certo? Então, esse ponto aqui seria x0, y. Beleza? Então, mais uma vez, muita calma nessa hora. O que é, aí vamos olhar lá, né? O que eu escrevi. O que é, ó, z, ó, eu estou olhando z, x0y. Z, x0y. O que é U? Eu estou dizendo o seguinte, U restrito ao segmento Z, x0y. Então, vamos olhar lá. Ó, vou colocar de vermelho o que é esse Z, x0y. Desenhar. Ó, Z, x0y. Então, eu estou vindo daqui e andando nessa direção aqui, ó. Beleza? Foi? Ó, tô andando na direção que está em vermelho. Em vermelho, ó. Eu tô indo de Z até x0y. Beleza? Tá? Então, ó, esse U, vamos voltar aqui, ó. Esse U restrito a zx0y, eu tô olhando U somente em cima dessa linha vermelha. Beleza? Então, U restrito a essa linha vermelha, quando eu restringo, mais uma vez, isso é um segmento, né? Ou seja, isso tem uma parametrização. Mais uma vez, para usar o teorema do valor médio, eu preciso ser engenhoso. Então, assim, o que eu estou olhando? Eu tenho que um gama que leva um intervalo, nesse, eu vou chamar de gama x, por exemplo, que está levando um intervalo no segmento z, x0 mais y. O par ordenado aqui, gente, esse par ordenado é a mesma coisa. Eu estou usando as duas notações. Ah, Marcelo, é para confundir? Não, é para vocês se acostumarem, que as duas coisas são a mesma coisa, tá? Tá? É questão de costume. Então, o que eu estou olhando é isso, tá? Ó, gama de x, que é um intervalo que leva daqui a aqui. Ok. E aí depois eu estou olhando o restrito a esse cara, ou seja, z x0 mais y em R. Quando você olha a composição, ou seja, U bola gama x, isso é uma função que está indo de um intervalo na reta. Ou seja, eu posso aplicar o teorema do valor médio. Caralho, Marcelo, como assim? Por que você pode aplicar o teorema do valor médio? Não estou entendendo nada. Mais uma vez, a gente não tem que a derivada parcial em relação ao existe e é contínua, então essa função ela é diferenciável em todos os elementos aqui dessa bola. Em particular, ela vai ser diferenciável na linha toda. Se ela é diferenciável na linha toda, então ela vai ser diferenciável aqui, porque eu posso, né, essa parametrização que a gente está escolhendo aqui é a parametrização de um segmento de reta. Então, eu posso parametrizar isso como sendo diferenciável. Então, a composta vai ser diferenciável pelas coisas que a gente já aprendeu. Regra da cadeia vale e tudo mais, então tá tudo certo. Então, isso daqui é uma função que está indo da reta na reta,
contínua no fechado e diferenciável no aberto. Então, vale o teorema do valor médio. Entenderam a engenhosidade do processo aí? E aí, como vale o teorema do valor médio, ó, então, ó, note que o restrito a esse segmento aqui é uma função de uma variável, né? Esse é o ponto. A função de uma variável diferenciável em um intervalo aberto e contínua em um intervalo fechado. E essas são as condições para valerem o teorema do valor médio. Então, pelo teorema do valor médio, aí o que, que o teorema do valor médio, vamos lá, né? Vou lá nele aqui de novo. O teorema do valor médio ele vai garantir que existe um ponto, né? Que existe um ponto cujo a função ela vai ser que o coeficiente angular, né, do que eu estou fazendo, vai ser igual à derivada. Só que eu estou olhando para a derivada em relação a x. Então é exatamente o que vai aparecer aqui. Eu tenho que tomar, claro, cuidado com as composições que eu estou fazendo e essa parametrização aqui eu posso escolher ela de forma que eu seja x e o outro seja x0, né? Eu consigo fazer isso, né? A parametrização certinha para o primeiro elemento ser x e o último ser x0, que aí vai ser final menos inicial menos final, então vai ser x menos x0 certinho. Então eu vou ter aqui, né, que existe um elemento aqui, né, existe um elemento em essência em algum lugar por aqui, né, em algum lugar por aqui, de tal forma que a derivada parcial em relação a x, né, ou seja, esse coeficiente angular vai bater com aquilo que eu quero, né? Ou seja, vai existir eu estou chamando de t de z, mas na verdade é t1 de z, né? T1. T1. Vai existir um T1 de Z. Por que eu estou escolhendo T1? Porque eu vou ter T1, T2, T3, T4. Porque eu vou fazer isso para X e para Y em U e V. Então, assim, para X e para Y em U, depois para X e para Y em V. Então, eu vou ter a existência de 4 elementos aí na história que vão ajudar a brincadeira, né? Ou seja, ó, tá vendo? O coeficiente angular com relação a x, né? Ou seja, u de x menos u de x0 vai ser igual à derivada de u em relação a x desse T1, tá? Então, de forma análoga, eu consigo fazer a mesma coisa para, ó, eu fiz para u em relação a x0, aí depois vou fazer para u em relação a y0, né? Então, vamos voltar aqui para o meu desenho. É como se esse cara aqui fosse, por exemplo, T1, e aí eu vou botar de outra cor aqui, né? Vamos botar de outra cor aqui. Aqui é outra cor, né? Tá um vinho, não sei se essa cor é boa, mas enfim, tá um vinho. E aí aqui vai ser um T2. E aqui vai ser um T2, tá? Consequente, esse T1 e T2 vai ser com relação a U. E eu vou ter depois um T3 e um T4 com relação a V. Beleza? Eu vou ter um T3 e um T4 com relação a V. E, ó, e eles estão bem explícitos aqui, ó, né? T1, T1 aqui com relação U, X é T1, depois U, Y é T2, depois V, X é T3 e V, Y é T4. Beleza? Tudo isso graças ao teorema do valor médio. Então, assim, esse curso, é claro que o curso de análise ele não é um pré-requisito para isso que a gente está vendo aqui. As ideias, né, elas consistem aí dentro do que a gente está vendo, mas assim, realmente não precisa, tá? Então, aí agora vem um malabarismo meio algébrico, tá? Vem um malabarismo algébrico aqui nas coisas. Por quê? Olha só o que eu tenho de interessante. Você vai ter que essa diferença aqui, ambas as diferenças, elas vão poder ser reescritas como essas derivadas parciais, né? Então você vê que U ele já está sendo reescrito como derivada parcial em relação a y e derivada parcial em relação a x, e v também. Então aí é conta, porque aí o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com a diferença que a gente quer lá em cima, que é o quê? Só para não perder de vista, né?
O que eu quero é f de z menos f de z0 menos c que multiplica z menos z0, aonde c é a derivada parcial em relação de f em relação a x. Né? Então, e aí a gente vai fazer conta, mais uma vez. Isso aqui não é nada mais do que uma conta, tá? Não se assustem. Por favor, não se assustem com o que está escrito aqui. Porque, assim, é uma questão de conseguir acoplar direitinho as coisas aonde elas são, tá? Então, aqui a gente colocou U menos Z, V menos Z0, e aí, consequentemente, começou a fazer conta. A e B, o que é A? A é derivada parcial de F em relação a X, derivada parcial de F em relação a Y. E F em relação a X vai ser dividido como U em relação a X e Y em relação a X, depois V e V em relação a X e IV em relação a Y. Então, por isso que, assim, essa multiplicação aqui é uma conta para virar exatamente isso que está aqui embaixo, tá? Então, assim, você pode perceber que eu mantive U de Z menos U de Z0 e V de Z menos V de Z0. Então, assim, o que ocorreu aqui, né, nessa parte que está, vou até colocar de outra cor, só para ressaltar melhor, só para ressaltar melhor, essa parte aqui que eu estou colocando de vermelho, ela, a conta dessa parcela de cima é o que gerou as parcelas de baixo. Vem? E isso que está em preto, né? Eu vou colocar em negrito. Perceba que eu só rearranjei. Vou colocar em negrito aqui. Perceba que eu só rearranjei. Eu juntei quem tem I com quem tem I, quem não tem I com quem não tem I. Beleza? Eu só rearranjei. Beleza? Não fiz nada demais. E aí sim, aí na outra conta eu começo a substituição e aí sim é uma conta danada, né? Porque agora eu troquei essa diferença aqui de U menos Z, né, exatamente por estrela e duas estrelas. Ó. U menos Z vale derivada parcial de U em relação a X, né, pelo elemento, vezes X menos X0, derivada parcial de U em relação a Y, vezes, né, que é o coeficiente angular em algum momento com relação àquilo. Então, fazendo as devidas substituições, a gente consegue rearranjar isso aqui. Esse tipo de coisa, gente, vou ser bem sincero com vocês, isso é o tipo de coisa que às vezes cai em concurso, sabia? Para professor, por exemplo, Pedro II, para essas escolas, Instituto Federal, muitas vezes fala para você falar sobre diferenciabilidade de conjuntos em variáveis complexas. Aí você precisa dar as demonstrações das coisas, entendeu? Então, eu estou apresentando aqui, Marcelo, nunca mais vou trabalhar com isso. Não, tudo bem, mas é porque é um resultado muito forte e a gente precisa ver isso pelo menos uma vez na vida, entendeu? E aí, né, aí bota módulo e usa desigualdade triangular. Quando a gente bota módulo e usa desigualdade triangular, aí fica essas diferenças de derivadas parciais, né? Vocês vão ver que vão ficar 4 parcelas. Derivada parcial de 1 em relação a x, derivada parcial de 1 em relação a x, x0. Derivada parcial de v em relação a x, derivada parcial de v em relação a y, z0. Derivada parcial de u em relação a x, e derivada parcial de u em relação a x, x0, derivada parcial de v em relação a x, derivada parcial de v em relação a x é zero, né? A gente tem todas essas diferenças. Mas só sumiu i. É claro, gente, a gente está em módulo, e quando você multiplica por uma constante, o módulo de i é 1. Marcelo, também sumiu esse x0 aí. Ó, esse x0 e esse y0, na verdade, como estava em módulo, ficou módulo de x0 x menos x0 e módulo de y menos y0. Como ambos, né, é exatamente isso que eu estou dizendo aqui, como ambos são menores do que z menos z0, então eu substituí isso por z menos z0 em ambos os lados, botei em evidência e dividi. Marcelo fez essa conta muito rápida. Gente, é uma conta, eu realmente acho que ela foi feita muito rápida, mas assim, como eu estava escrevendo as coisas para vocês, eu falei assim,
qualquer coisa a gente tira na aula. Então, assim, talvez esse seja um momento da aula aí que a gente esteja gravando que vocês devam prestar um pouco mais de atenção. Eu não gosto dessas aulas muito expositivas, não, mas esse resultado, eu acho ele muito bonito, gente. Apesar de ser uma assim, né? Ele é muito bonito. Na verdade, o mais bonito ainda é o que vai vir depois dele, mas um de cada vez. Bom, e isso aqui fecha o resultado. Por que isso fecha o resultado? Essa diferença, como as derivadas parciais são contínuas, essa diferença ela vai tender a zero quando o z tender a z0, certo? Quando o z tender a z0, se você observar aqui, as derivadas parciais são contínuas. E olha, vamos entender aqui. Ó. Quando o z tende a z0, você está caminhando aqui em cima, certo? Você está caminhando em cima desse cara aqui. Mas quando você faz z tender a z0, você leva com você os vermelhinhos. Se z está tendendo a z0, o vermelhinho aqui e o roxinho aqui desse lado, eles vão ficando menores. E, bom, tanto qualquer elemento daqui, né, T1, T2, T3, T4, né, que é o T1Z, T2Z, o T1, T2, T3, T4, eles estavam em cima desses segmentinhos aqui. Então, se o Z tende a Z0, esses caras que estavam ali em cima, eles vão tender a Z0 também. E como as derivadas parciais são contínuas, então fechou, tá tudo certo, aqueles limites ali vão ser vão todos para zero, né? É claro, mais uma vez, se fosse dentro de um curso de análise, talvez eu fosse um pouco mais chato com isso e pedisse para você considerar delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, tomar o mínimo dos deltas com uma determinada propriedade, mas como a gente não está dentro do curso de cálculo, acho que a ideia do tender, né, e enxergar esse tipo de coisa já é uma coisa interessante. Agora vem esse exemplo aqui, que eu acho que é um exemplo bacana, que é exatamente a função f de xy, né, para a gente entender como é que as equações de Cauchy-Riemann elas são um instrumento poderoso e, ao mesmo tempo, elas deixam claro para a gente a diferença com relação às variáveis complexas dos números reais. Né? Se você considerar a função f de xy igual a x² mais y², essa função era diferenciável na reta, certo? Assim, se você pensar, se a função é diferenciável na reta, as derivadas parciais são contínuas, né? Uma função na reta, uma função é diferenciável se as derivadas parciais forem contínuas. Mas no sentido complexo, só as derivadas parciais serem contínuas não é suficiente, né, para a função ser diferenciável. Ainda é necessário que sejam satisfeitas as equações de Cauchy-Riemann. E aí, quando você pega essa função aqui, ou seja, que função é essa? x² mais y². Isso é módulo de z ao quadrado, certo? Módulo de z ao quadrado. Módulo de z ao quadrado tem a parte real x² mais y² e a parte imaginária x. E a parte imaginária é zero. A parte imaginária é zero. Então, se você calcular a derivada parcial de 1 em relação a x, isso é 2x, e a derivada parcial em relação a y é zero o tempo todo. Isso significa que a derivada parcial de 1 em relação a x é diferente da parte da derivada parcial de v em relação a y. E vamos lembrar lá nas equações de Cauchy-Riemann, aqui, ó, a derivada parcial de 1 em relação a x tem que ser igual à derivada parcial de v em relação a y. As equações de Cauchy-Riemann pedem isso. Isso tem que acontecer, senão não vai ser diferenciável no sentido complexo. Então, assim, isso é interessante porque, se você pensar bem, vamos lá, o que é z igual a x² mais y²? Se você fosse classificar isso como uma cônica, daquelas que vocês conhecem, que objeto é esse? Não lembram? Hipérbole, paraboloide. Não, na verdade, o z igual a x² mais y² não é um cone? Um cônico, eu falei. Não, vocês falaram hipérbole. É um cone, né? É um cone.
Então, você vê um cone, né, teórica, a gente só teria um problema, eventualmente, você tem um bico no zero, né? A gente não está conversando sobre isso, mas é um cone. E pra gente, um cone, nos complexos, um cone não é diferenciável em ponto nenhum. Vocês estão entendendo? O que é ser diferenciável? O que a gente aprendeu a vida toda que era ser diferenciável? Vamos, gente. Vamos tentar. Vamos lá. O que a gente aprendeu? Essa É aula que tá os, bugando a cabeça. os limites devem Quando a derivada existir. existe em cada ponto, né? Quando existe derivada em Isso. cada. Mas geometricamente, geometricamente ser suave, o que significa ser? Tangente, Geometricamente. tangente Ser seria contínua. Não, então, ter plano tangente, na verdade, né? Assim, se tangencia a você curva. é você ter plano tangente independente de onde você, Onde né? você Você tem, está sei lá, um andando. cilindro. Um cilindro você tem que ter plano tangente ali, aonde quer que você esteja, você precisa ter plano tangente. Então, você tá lá o plano, né? E aí você quer aqui que tenha plano tangente em todo ponto, né? Todo ponto tem que ter plano tangente. Só que para isso acontecer, o negócio precisa ser diferenciável. Então, num certo sentido, se você pensar num cone, é como se no conjunto das variáveis complexas, um cone não admitisse plano tangente em ponto algum. Entenderam o drama? Nem na geratriz? Não, em ponto nenhum. Em ponto nenhum. Ele não tem plano tangente em lugar nenhum. Em lugar nenhum satisfaz as condições de Cauchy-Riemann. Percebe o drama que é esse troço? É impressionante, assim. Então, você vê assim, você tem muita coisa, mas eu acabei de perder todas as projeções, eu acabei de perder todos os cones, nenhum deles é diferenciável. Entendeu? Então, assim, então que objetos são diferenciáveis? Z ao quadrado é diferenciável. Ok. Mas geometricamente, o que vão ser esses objetos? Você tem um logaritmo, você tem essas coisas assim. Mas você vê, as coisas são mais truncadas, né? Você tem só coisas que são polinômios, exponenciais, você só tem as coisas mais clássicas, assim, sendo diferenciáveis quase que num sentido real, né? Assim, os objetos um pouco diferentes no sentido de cálculo 2, né? Esses objetos não vão ser diferenciáveis aqui. Aqueles objetos mais clássicos, sei lá, um paraboloide ou uma coisa do tipo, porque eles são objetos que só têm parte real, eles não têm parte imaginária. Entendem? Então, assim, se você pegar qualquer coisa que só tenha parte real, esse objeto ele não vai ser diferenciável no sentido complexo, porque não vão satisfazer as equações de Cauchy-Riemann. Então, você vê como é que isso é forte? Assim, as equações de Cauchy-Riemann é uma condição que você ganhou a maravilha do plano complexo, mas o plano complexo ele te colocou uma condição rígida, que são as equações de Cauchy-Riemann. Então, assim, olha, tá vendo? Isso aqui é maravilhoso, mas você tem que pagar o preço. O preço são as equações de Cauchy-Riemann. Então tudo bem, vamos pagar o preço. E aí, esse próximo resultado aqui que eu vou ver, eu acho que eu só vou falar desse próximo resultado, e aí o outro, de repente, eu faço na próxima aula, a gente bate um papo sobre, porque são umas coisas pesadas, assim, eu acho que a gente precisa maturar mentalmente, entendeu? Principalmente, eu acho que vocês precisam maturar um pouco mentalmente sobre o que está acontecendo e, eventualmente, a lista de exercícios na quarta-feira vai dar uma ajudada nisso. Vamos lá. E aí esse resultado vai ser importante porque isso é uma coisa que acontecia na reta e era uma consequência do teorema do valor médio, né? A derivada, se a derivada fosse zero em todo ponto, então a função era constante. Tudo bem isso? Por exemplo, se a derivada é igual a zero sempre, obrigatoriamente a função tinha que ser constante. Isso, quando a gente está vendo o curso de análise real, isso é uma consequência do teorema do valor médio, né? Assim, só uma observação sobre o teorema do valor médio. Se você pegar você pega dois pontos quaisquer, né? Digamos assim.
No caso real, né? Só eu vou relembrar aqui assim no caso real, né? Novo slide. No caso real, então vamos, opa. Opa. Em R, né? Em R. No caso real, se você tem uma função diferenciável tal que f' de x é igual a zero em todo ponto, então o que a gente faz nesse caso aqui, e aí é por isso que é uma consequência do teorema do valor médio, né? E aí fica aí para quem está fazendo curso de análise real, não é nem de introdução, é o curso de análise real. O que acontece? Se você faz f de x menos f de y sobre x menos y, isso aqui, mais uma vez, se ela é diferenciável em todo ponto, então isso aqui vai ser f' de x0 para algum x0, né? Para algum x0 pertencente a xy, né? Vai ser isso aqui para algum x0. Eventualmente isso aqui devia ser f de y menos f de x sobre y menos x. Só como eu troquei em cima, eu troquei embaixo também, aí não tem problema com relação ao sinal. Mas se é nessa ordem, ele devia ser assim, tá? Então, o teorema do valor médio garante isso, né? Se f é diferenciável no conjunto aberto e contínua no conjunto fechado, vai satisfazer essa condição aqui que eu acabei de colocar. Então, se a derivada é zero em todo ponto, significa que isso aqui é zero, né? Então, você tem É uma f de x... constante, né? Oi? Repete? Porque a derivada seria a derivada de uma constante, né? Não. Em todos os pontos. Não, o que eu quero fazer é a recíproca disso. Se a derivada é zero em todo ponto, então f é constante. Se f é constante, então a derivada é zero. Ok, em todo ponto. Isso é verdade. Uhum. Agora eu estou pensando na recíproca. F' é igual a... Se a derivada é zero em todo ponto, então f é constante. Isso, mas isso tem que ser provado. Ah, tá. Então, provado eu não sei, mas intuitivo é. Mas isso tem que ser provado, né? Será que existe uma função? Por exemplo, no plano complexo, gente, isso não é intuitivo. Por que que não é intuitivo? Se você pegar... Não, mas você botou em real ali. Não, real, mas assim, no plano complexo, o resultado que eu vou provar é no plano complexo aqui, né? É no plano complexo. Ó. Seja f uma função holomorfa, tal que a derivada dela seja zero em todo ponto. Então f obrigatoriamente é constante. Você percebe que isso não é tão intuitivo assim quando a gente está falando sobre funções complexas, porque se você pegar e elevado a i θ, isso aqui, o módulo disso aqui é 1. O módulo disso aqui é 1 para todo θ. Por que que eu estou falando desse resultado? É porque esse resultado, ele, como consequência, ele vai mostrar o seguinte: se uma função tem módulo constante, então essa função obrigatoriamente ela é constante. Entendeu? Mas para eu provar aquele resultado lá, eu preciso desse. Tá? E aí é por isso que esse resultado aqui mais uma vez, se você pensa, poxa, uma função que teria derivada zero em todo ponto, sei lá, cosseno x ao quadrado mais seno de x ao quadrado. Isso é né, sei lá, derivada disso, se você pensar assim, sei lá, se você fosse escrever isso, será que isso seria zero em todo ponto? Pô, não sei, de maneira geral assim, vai ser, entendeu? Mas eu não saberia dizer. Agora, o ponto é que se a derivada é zero em todo ponto, obrigatoriamente esse cara é constante. Na reta, e aí era como eu estava falando, isso é um pouco simples de fazer. Não é que seja fácil, é simples porque eu tenho um teoremão que me ajuda, que é o tal teorema do valor médio. Ainda bem que eu falei dele no início da aula. Ó. O teorema do valor médio, ele garante isso aqui para mim. Ó. Ele garante que f de x menos f de y sobre x menos y vai ser igual à derivada num ponto. Mas a derivada num ponto não é zero? Então você tem que f de x menos y sobre x menos y é zero.
Então, x menos y não é zero, eu posso multiplicar lá para o outro lado, e aí eu vou ter f de x menos f de y igual a zero. Mas f de x vai ser igual a f de y em todo x e y, certo? Para qualquer que seja o x e y e no domínio. Então, consequentemente, a função é constante, né? Porque você pegou dois valores quaisquer e você chegou à conclusão que esses dois valores eles são iguais independente do x e y que você escolha. Independente do x e y que você escolha, né? Então, você começa assim, né? Sejam x e y pertencentes ao intervalo onde a função está definida e pelo TVM, né? Existe um x0 aqui, né? Existe um x0 aqui entre x e y, de tal forma que esse tipo de coisa vai acontecer. Então, aí matou. Agora, no caso complexo, a gente tem alguns problemas, né? E, bom, esse cara, a gente vai ter que fazer ele em 2 passos. O primeiro é se eu estiver trabalhando num disco, e aí a ideia é a mesma do teorema anterior. O que a gente vai fazer? Bom, as derivadas parciais, como a derivada é zero, as derivadas parciais em relação a x e y, elas existem e são zero, beleza? Equação de Cauchy-Riemann, né? Então, assim, eu calculo uma só, e aí elas vão existir e ser zero. E aí o que a gente faz? A gente imita o que a gente fez no teorema anterior. Pega dois pontos, né, no disco, quaisquer 2 pontos no disco, um Z e um Z0, e aplica o teorema do valor médio. Aí pelo teorema do valor médio vai existir um T1, vai existir um T2, um T3, um T4, satisfazendo determinadas condições. Só que como as derivadas parciais são zero, né, que é exatamente, ó, as derivadas parciais são zero, e aí aqui eu tenho que todas as derivadas parciais que estão aparecendo aqui são zero. Então, consequentemente, U de Z menos U de Z0 e V de Z menos V de Z0 são zero. Ou seja, se você estiver olhando dando um disco, então tudo bem, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir fazer que dentro desse disco a minha função ela seja constante. Então, vamos lá, eu ainda não fui para o passo 2. Muita calma nessa hora. Pra você ver, a gente ganha algumas coisas, mas a gente precisa se tornar um pouco mais engenhoso. O que eu acabei de mostrar com isso? Se você pegar uma bola qualquer, então eu tenho uma região lá. Se eu pegar uma bola qualquer, pegar uma bolinha, todo mundo dessa bola é constante. Peguei outra bola. Todo mundo dessa outra bola é constante. Entendeu? Peguei uma terceira bola. Todo mundo dessa terceira bola é constante. Como eu posso dizer que de repente a constante que está na primeira bola é a mesma constante que está na segunda bola? Tá entendendo a pergunta? Sim, entendi. Mas não faço ideia de como. Peraí. De como tentar fazer isso, né? Eu não coloquei aqui a prova, né? Porque eu acabei indo para o teorema, Uhum. mas e escrever ela é um pouco enjoada, né? Quando eu digo escrever ela é um pouco enjoada, é porque assim é mais fácil ter a ideia do que escrever. Eu vou fazer um cara aqui, assim, aí é aberto, né? É aberto, então tem que ser pontilhado. Vamos apagar, então vamos botar pontilhado, ó. O que acontece é que imagina aqui, ó, esse cara aqui, ó. Né? Imagina que isso aqui é A. Tá pontilhado, é um conjunto aberto, beleza? Aí, vamos lá, você tem aqui Z e você tem aqui W. Eu quero mostrar que Z e W são iguais. Bom, se ele é um aberto, ó, e A é uma região, beleza? A é uma região. Por ele ser uma região,
Que lápis é esse aqui? Cinza. Beleza. Por ele ser uma região, eu consigo um caminho todo contido em A que vai até W. Beleza? Eu consigo um caminho contido em A que vai até W. Aí o que eu vou fazer nesse caminho? Eu vou pegar vários pontos nesse caminho. Beleza? E aí, para cada ponto, eu vou fazer uma bola. Eu vou fazer uma bola que está toda contida em A. Eu vou fazer uma bola que está toda contida em A. Beleza? E de centro no caminho. De tal forma que essas bolas cubram todo o meu percurso. Beleza? Estão entendendo aí a manha? Aí tá fazendo, ficou se tornando contínuo. Então, Antes você tinha Não sei. pontos, aí você agora está preenchendo todo o caminho, ele se torna contínuo. não, calma. Eu fiz um caminho que liga o Z até o W. Eu quero saber como é que eu vou mostrar que f de Z é igual a f de W. Beleza? O que eu sei, a única coisa que eu sei, Olhar a curva de nível dessa escola. hã? A curva de nível dessa escola, você fala? Não, ó, vamos lá, muita calma nessa hora. A única coisa que eu sei é que dentro de cada bola tudo é constante, beleza? Dentro de cada bola tudo é constante. Então eu pego um caminho ali e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou cobrir esse caminho com bolas que tenham interseções não vazias, beleza? Eu vou cobrir isso, né? Eu consigo cobrir isso com bolas que tenham interseção não vazia. Com bolas abertas de interseção não vazia. Eu posso fazer isso. Tudo bem ou não? Gente, Sim. sim, né? Agora vamos comigo. A primeira bola, todo mundo é constante, igual a f de z. Aí eu vou na segunda bola. A segunda bola, todo mundo é constante. Só que como a interseção é não vazia, significa que a galera da... Ó, vamos lá, calma aí. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, como a interseção é não vazia... significa que a galera da primeira bola tem interseção com a galera da segunda bola. Ó, eu vou até pintar a interseção de vermelho aqui. Ó, a galera da primeira bola tem interseção com a galera da segunda bola. Isso significa que a constante que valia para a primeira bola, por causa dessa interseção não vazia, vai valer para a segunda. Beleza, Pamela. Depois a gente conversa qualquer coisa. E aí, ó, vamos lá. Ó. Professor, desculpa atrapalhar o desenvolvimento. Me desculpa, gente. É que eu Não, vou precisar sair, eu tô vendo que eu tenho que dar conta de muita leitura. Qual são as bibliografias que estão lá no nosso curso você indica para a gente ler sobre essa parte? Eu vou deixar mais claro mais tarde. Tá ótimo. Sendo bem sincero, a leitura que eu gosto para esse tema não tá lá, que é o livro do Nilson. Não tá. Apesar de não estar lá, é o livro do Nilson. Mas tem isso no livro do Ávila, com certeza. Assim, pode não ter sido a minha referência, mas com certeza tem no livro do Ávila, e aí eu vou dar as páginas, tá? Tá ótimo. Vou ficar na guarda. Se eu tiver qualquer dúvida, depois eu coloco lá no grupo, então. Mas com certeza é no livro do Ávila. Tem no livro do Ávila. Eu digo até a página aqui, já que a gente está por aí. Eu gosto bastante disso do livro do Nilson, tá? Assim, essa parte de
de derivada dele é muito legal, cara. Assim, ele é um cara que realmente escreve muito bem. Mas aí eu tenho que ver Mas esse certinho. do Nilson a gente não tem acesso, né? Então, é uma pena, né? Eu não tenho PDF dele. Assim, eu não posso botar o PDF dele, que é meu amigo ainda, né? Mas tem na SBM. Mas qualquer coisa, de repente, se a gente arrumar aí pelas interwebs, se você que está assistindo o Qual que é o vídeo nome aí dele? for aluno, Nilson É Bernardes. Nilson Bernardes. E qual é o nome do livro? O livro é Introdução às Funções de uma Variável Complexa. Introdução às funções de uma variável complexa. Para essa parte, ele é muito bom. Depois eu acabo voltando para o Ávila, tá? Mas é porque o Ávila ele fica melhor na parte de integração. Na parte de derivada, o livro do Nilson tá um primor. Tá? Realmente ele é muito melhor. Mas eu vou ver nos outros livros onde é que isso está direitinho e coloco lá, tá? Mas, mais uma vez, essa parte aí, tanto na aula passada quanto nessa, na aula retrasada quanto nessa, essa parte o Pedro colocou a loja da SBM, né? Assim, se alguém, mais uma vez, né? Se alguém conseguiu o PDF aí, depois a gente compartilha, mas ele é um livro muito bom, assim, muito bom mesmo. Eu acho talvez que dos livros em português ele seja um dos melhores livros com essa primeira parte, né, no sentido de variáveis complexas, que é mais importante. Agora, aqui nesse caso, só voltando, né, assim, o que eu estou fazendo? O que a gente fez no passo 1? Passo 1, a gente mostrou que ela é constante em toda a bola. Aí o que a gente vai fazer no passo 2? Como aquilo é uma região, eu vou ligar o Z ao W com um caminho contínuo, e aí depois eu vou cobrir esse caminho contínuo com bolas abertas que tem uma interseção não vazia, e a gente consegue fazer isso. E aí, a partir do momento que eu cubro ele com bolas que têm uma interseção não vazia, e aí o que vai acontecer? A constante da primeira bola vai passar para a segunda. A constante da segunda vai passar para a terceira. A constante da terceira vai passar para a quarta. E assim sucessivamente, a gente vai conseguir mostrar que a constante que estava aqui no Z vai ser a mesma constante que vai estar lá no W, porque você cobriu o caminho todo com essas bolas. E aí você foi passando a constante de uma bola para outra. Então, assim, essa é a ideia da prova. Eu não escrevi aqui porque a ideia, assim, para escrever isso é um pouco enjoado, eu estou sendo bem sincero, mas a ideia é simplesmente essa, ou seja, você vai pegar uma bola, é constante, aí caminho, outra bola, caminho, outra bola, caminho, outra bola, caminho, outra bola, e assim sucessivamente. Tranquilo, Vanessa, tamo junto. Eu vou. Tchau, pessoal. Desculpa aí. Show. Eu só vou fechar aqui com uma ideia exatamente daquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Que assim, se uma função ela tiver módulo constante, se você pegar uma função holomorfa de módulo constante, então obrigatoriamente a função ela vai ser constante. Observa o seguinte, e isso é uma coisa interessante, né? Porque você pega E elevado a I θ, ela não é uma função, ela é uma função complexa, claro, mas ela é um caminho, né? E elevado a I θ é um disco. Digamos assim, será que eu tenho uma região? Será que eu tenho uma região, né? Algo que não seja um caminho, no plano complexo, de tal forma que a exponencial seja constante, entendeu? Que é elevado a uma função seja constante, eu não vou conseguir isso. Então, mais uma vez, quando a gente está na reta, a gente não vai ter esses absurdos, né? Porque uma função de módulo constante, uma função diferenciável, ela é contínua, e se ela tem um módulo constante, ou seja, uma função contínua de módulo constante, ela obrigatoriamente vai ser constante, porque você não pode oscilar muito, então ela vai ter que ser constante ali. Só que
quando a gente está falando em variáveis complexas, a gente vê assim, acontece tanta coisa esquisita, será que poderia acontecer um fenômeno desse tipo, de uma função cujo módulo fosse constante é, e, e, ah, e ela fosse diferenciável, né? E o ponto é que não, né? Assim, a gente não vai conseguir uma coisa desse tipo. Então, só para a gente compreender, assim, acontecem coisas estranhas nos complexos, mas com relação às funções holomorfas, as equações de Cauchy-Riemann seguram elas, e seguram em rédea curta. Assim, a gente viu que a distância, né, o módulo não vai ser diferenciável, a gente viu que projeções não vão ser diferenciáveis, a gente viu que de maneira geral, cones não são diferenciáveis. Então, assim, a gente vê que, claro, a gente continua tendo exponencial, polinômio e fração diferenciável, né? Fração, cosseno, seno, todas essas coisas complexas, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, todas essas coisas vão ser diferenciáveis. Mas quando você olha no sentido de várias variáveis, né, para entender um pouco assim, vamos tentar imitar também o conceito de várias variáveis. As funções holomorfas não te permitem. Elas são, mais uma vez, o plano complexo ele tem uma abrangência muito grande, mas quando você vai olhar a questão de diferenciabilidade, as equações de Cauchy-Riemann não deixam coisas estranhas demais acontecerem, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o ponto que eu queria comentar aqui, assim, a gente não tem muitas coisas esquisitas acontecendo quando a gente trata das equações de Cauchy-Riemann, quando trata de funções holomorfas, por conta disso. E, na verdade, e aí vai ser uma coisa que a gente vai ver posteriormente, essas equações de Cauchy-Riemann, elas vão garantir algo mais ainda, né? Elas vão garantir que funções holomorfas sejam analíticas. O que aí sim é um negócio. Aí você entende por que não pode acontecer essas bizarrices, né? Por que não pode acontecer? Porque elas são tão rígidas. Porque se uma função ela for holomorfa, então ela vai ser analítica. Lembrando que o que é ser analítica, né? Ser analítica é uma função que admite série de Taylor. Então ela vai ser, em particular, de classe C infinito. Ou seja, uma função holomorfa ela é também uma função de classe C infinito. Ou seja, basta uma derivada e as derivadas parciais serem contínuas para que você tenha uma função de classe C infinito. E isso a gente só vai conseguir com a fórmula integral de Cauchy. Assim, a gente precisa um pouco mais de matemática, que é para onde a gente está caminhando, que são para as integrais em funções complexas. Né? Então, assim, a gente está caminhando para aí. Mais uma vez, a aula de hoje foi mais parecida com uma aula de análise do que com uma aula de cálculo, mas eu acho que ela tem a sua importância e é necessário a gente entender que você não vai conseguir quebrar muito a regularidade das funções complexas por conta das equações de Cauchy-Riemann, né? Então, assim, você acha que vai conseguir criar coisas estonteantes? Consegue, claro que consegue, mas muito provavelmente essas coisas nem vão ser diferenciáveis. Um exemplo muito interessante, né, é o conjunto de Juliá, né? Depois vocês podem até dar uma olhadinha, eu estava olhando um pouco sobre essa questão do conjunto de Juliá. Quando você itera as funções de variáveis complexas, e quando você itera z ao quadrado, né, você vai encontrando a distribuição desse z ao quadrado. Porque o que é z ao quadrado? Z ao quadrado você dobra o ângulo, z ao quadrado você dobra o ângulo, você eleva ao quadrado o raio. Aí você dobra o ângulo e eleva ao quadrado o raio. Isso você vai começar a ter uns certos ciclos dentro do conjunto de Juliá. É um fractal famoso no contexto de variáveis complexas. Você colocar conjunto de Juliá no Google, você vai ver uns fractais interessantes, né? Assim, Conjuntos de quê? Juliá, conjunto de Juliá. Você consegue ver uns fractais. Deixa eu botar aqui só até para ver aqui. Conjunto.
Juliar. Você vai ver. Aí, ó, pronto. Ó, conjunto de Juliar. Aí você vai ver uns fractais aí bacanas. Tem um monte. E tem história, tem contexto. E o conjunto de Juliar, esse primeiro aqui, logo esse primeiro aqui, ele acontecem coisas dentro do contexto de variáveis complexas. Aqui, ó, esse cara aqui, se você prestar bem atenção, acho que é esse conjunto de Juliar aqui. Esse conjunto aqui, ele não lembra o gráfico de Z, a imagem de Z ao quadrado? Lembra sim, lembra. Mas quando anda em círculo, né? Isso, é. Se eu... O ponto é que se você começar a inteirar Z ao quadrado, os pontos do plano vão sei lá, se você pegar dentro de um círculo de uma determinada forma, os pontos do plano vão começar a fazer esse objeto aí. Tem esse conjuntinho aqui também, ó. Então, esses caras têm todos. Isso era uma das coisas que eu estava até vendo para de repente vocês fazerem um vídeo, porque parece uma coisa simples que só envolve polinômios. Esse conjunto de Juliar, ele tanto esse cara aqui, né, quanto esse, eu acho que com a inteirada de Z ao quadrado a gente consegue fazer esses caras. E isso é um negócio de louco, né, cara? Assim, mais uma vez, se você prestar atenção, esse fractal aí, o maiorzão, ele é Z ao quadrado. Assim, ele é Z ao quadrado em algum sentido. Você consegue ver Z ao quadrado aí. E se você manda inteirar ele de alguma forma, ele começa a se reproduzir em Z ao quadrado. Eu tenho certeza que esse aqui, eu acho que se você pegar esse conjunto e inteirar nele mesmo, vai aparecer, eu não tenho certeza se eu encontrei isso no vídeo que eu estava vendo, mas acho que você vai começar a ver esse daqui, entendeu? Se você fizer um fractal dentro do outro, entendeu? Aí você vai gerar esse aqui. Mas eu já achei bem interessante nessa questão aqui, né? Esse aqui é bonito, fica bonitão, né? E esse aqui é muito Z ao quadrado. Nossa, esse aqui é Z ao quadrado demais. E aí eles vão começar a ver. Mas eu tô procurando, de repente, não sei se na semana que vem ou na outra, tem um videozinho sobre esse conjunto de Juliá aí, que era uma das coisas que eu tava olhando para vocês aí nesses tempos. É bem interessante. Tá? Fica a dica aí, de repente, de pegar alguma coisa e dar uma lida ou dar uma olhada, porque tem umas coisas bem bacanas. Bom, a maior parte da turma já foi, eu acho que a gente também já pode parar a aula por aqui. Eu acho que o que eu queria falar eu já falei, né, de maneira geral. Ficou alguma dúvida aí dentro do processo? Vocês podem me perguntar também, vocês me param um Caraca, pouco. hoje foi denso, hein? Porra. Hoje foi. Professor, Cara, hoje foi muito denso. Fala. Eu vou mandar o link para você, isso que eu escrevi da aula de hoje, vou mandar para vocês e vou também ver direitinho um dos livros da bibliografia que tenha essa parte aí que eu escrevi. Nem que eu tenha que, sei lá, escanear o Nilson e enviar para vocês aí. Nem que eu faça isso. professor, Fala. naquele final, o propósito do U e o V elevado ao quadrado é só para poder positivar a constante? É só Né? para é só para poder. Na verdade, para eu não quero trabalhar com raiz quadrada. Tela inteira. Deixa eu botar aqui, tela 2, permitir. É só porque aqui, né, você já viu aqui, né, eu botei esse u e v ao quadrado aqui, é porque eu não quero trabalhar com raiz, né, porque derivada de raiz, aí enjoa, né, vai para baixo e tal, não sei o que, aí não tem aquilo que, não dá aquilo que a gente, não vai sair do jeito que a gente quer, entendeu? Então, nesse Teorema 2 aqui, a gente pede para... A gente trabalha com... Se o módulo é positivo, se o módulo é constante, então o módulo ao quadrado também é constante. Então eu prefiro trabalhar com o módulo ao quadrado. E aí as equações de Cauchy-Riemann vão dar esse cara aqui pra gente, né? E aí o que eu tenho de interessante aqui é que isso é um sistema, né? Isso literalmente um sistema. Então, assim, a gente resolve esse sistema aqui e vai ter que encontrar e vai encontrar a condição de que
U e V tem que ser constante, né? Assim que... Só fechar aqui certinho. Então, as equações obtemos... Então, o ponto é que isso aqui tem um sisteminha. E aí você vai encontrar que... Em particular, você vai encontrar que C... Não dá para ver aí. Que C... Lembrando que C é isso aqui, né? C é o quadrado vezes V quadrado. Se você multiplicar para dar quadrado, acho que você vai ter que multiplicar uma equação por U, outra por V e subtrair, beleza? Vai multiplicar uma por U, uma por V, aí vai ficar U quadrado menos V e a outra vai ficar V quadrado menos U, né? E aí você vai Então, você vai multiplicar essa aqui por U. Deixa eu botar aqui. Você vai multiplicar essa aqui que eu vou botar de vermelho por U e a de baixo por V e somar. E essa de baixo aqui por V, vou botar de azul. Você vai multiplicar essa de cima por U e essa de baixo por V e vai somar. Aí esse lado aqui vai cortar com esse e aí você vai ter C vezes derivada parcial de 1 em relação a x igual a zero. Bom, supondo que C seja diferente de zero, então a derivada parcial de 1 em relação a x é zero. E aí você vai encontrar que as equações de Cauchy-Riemann vão dar zero, né? Derivada parcial de 1 em relação a x, com isso você prova que é zero. Depois você faz o contrário, você prova que a derivada parcial de 1 em relação a v, derivada parcial de v em relação a x também é zero, e você vai mostrando que cada uma delas é zero, né? Porque C é diferente de zero. A gente já supôs que C é diferente de zero, porque se C for igual a zero, nada temos a tratar, né? Porque se o módulo de f é zero, então f é identicamente nula, né? Não tem o que fazer. Agora, se ele não é zero, aí é o que eu tinha que ficar fazendo. Mas com isso aqui a gente vai conseguir mostrar que todas as derivadas parciais são zero, e se todas as derivadas parciais são zero, significa que a derivada é zero, né? Certo? A derivada original é zero. E o teorema anterior garante que se a derivada original é zero, então a função tem que ser constante, né? Que é exatamente o resultado, né? Se o módulo é constante, então a função mesmo é constante, né? Então, o que eu vou mostrar é que a derivada dela é zero. Mas eu vou escrever ainda. Não está aqui no final não, né? Mas vou botar aqui no final. Beleza? Ficou claro mesmo, Pedro? Eu vou escrever aqui, mas o que você vai fazer é multiplicar, por exemplo, aqui por... Opa. Multiplicar aqui por U e aqui embaixo por V. E aqui embaixo por V. E aí você vai encontrar que a derivada parcial de x é zero. Aí depois você vai repetir esse processo, porque aí você vai encontrar que que a derivada parcial de y em relação a x é zero. Se a derivada parcial de y em relação a x é zero e a de u em relação a x é zero, então a derivada parcial de f, né, que a derivada parcial de f é igual à derivada parcial de f em relação a x. Ela é zero. Então, aí cai no resultado anterior. Tá? Então, sem muito tilt. Mas se eu não encontrar isso nos livros que eu botei para vocês, eu escaneio o que está no Nilson e coloco. E aí a gente vai essa começar a parte derivada. derivada, se o senhor não quiser realmente assim por uma questão de cópia, mas pelo menos a derivada ia ser fantástico, né? Eu vou escanear, né? Não me custa. Amanhã eu faço isso. Perfeito, professor. Amanhã eu faço. E ele assim, tem uns teoremas que eu não coloquei, tá? Por exemplo, aqui, porque o que acontece? O Nilson ele não é um livro gráfico. Ele é um livro de equações. O Nilson é analista. Mais uma vez, o Poincaré ele dizia assim, duas pessoas podem escrever livros distintos sobre variáveis complexas, e ambos os livros vão conter as mesmas coisas, mas vão ter perspectivas completamente distintas uma da outra, que é o analista e o geômetra, beleza? Eu acho que as variáveis complexas, elas permitem, isso é muito mais claro do que em outros lugares. Então, assim, eu como analista tendo a não fazer muitos desenhos.
Eu lanço mão dos desenhos, mas quando eu vejo que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu acabo lançando mão do desenho. Mas assim, já o geômetra enxerga tudo ele vê tudo acontecer na cabeça dele e tenta transpor essa coisa que está acontecendo na cabeça dele de fato para o mundo real. Eu confesso que tenho um pouco de dificuldade com relação a essa questão da imaginação. Mas as equações, eu espero que vocês tenham acompanhado bem aí hoje, pelo menos, né? Como o Thiago disse, foi denso, né, Thiago? Eu vou tentar dar uma esmiuçada no texto e aí amanhã eu coloco ele direitinho para vocês. Tranquilo, Marcelo. Tá? Vou saindo aqui. Boa noite a todos, Tá. gente. Falou. Boa noite. Boa noite, gente. Professor, obrigado. Falou, gente. Um abraço, Obrigado, então. Pessoal, professor. tudo Um de bom. abraço. Tchau. Tchau, tchau. Para a gravação.